Jesus prossiga nos abençoando. Um prazer imenso participarmos deste evento tão importante, cuja temática é o estudo da vida. E eu utilizo essa expressão porque uma pergunta foi feita a Chico Xavier numa entrevista que eu considero de referência para o estudo da compreensão da mediunidade. Quando perguntam a Chico se, na opinião dele, ele considerava a mediunidade uma janela para o mundo espiritual. E ele responde: se pudesse definir a mediunidade, eu diria de minha parte que a mediunidade é uma janela para a vida. É completamente diferente compreender mediunidade como uma percepção exclusivamente para o contato com os espíritos ou com a dimensão espiritual, e ver a mediunidade como a faculdade que permite uma compreensão da existência humana, da vida. Porque somos seres mediúnicos e estamos num contexto de vida interexistencial. A cada manhã nós vestimos o nosso uniforme de trabalho para viver a vida, e viver a vida menor, porque a vida maior é a da dimensão espiritual. A mediunidade exatamente nos permite esta percepção. E a mediunidade atingiu o plano mais elevado na história da humanidade com Jesus. Efetivamente, nós temos uma divisão entre a mediunidade comum e a mediunidade sublimada após Jesus. Toda a vida de Jesus girou em torno do sentido mais elevado de mediunidade. Jesus trouxe a vida plena para o plano físico, porque descortinou aspectos avançadíssimos no que se refere à compreensão existencial, tanto no aspecto moral, quanto dos fenômenos que, se bem entendidos, mostram a capacidade psíquica do ser humano para a relação com o plano físico e espiritual. E se pudéssemos destacar um momento da vida de Jesus em que a mediunidade atingiu o ápice, aquele ponto realmente que trouxe uma modificação plena, a mediunidade que existia antes, mística, profética, dos sacerdotes, das pitonisas, dos xamãs, dos faquires, que eram pessoas destacadas na sociedade, eleitos, digamos assim, para o trabalho de intercâmbio espiritual. Jesus traz, numa passagem de sua existência, um momento crucial, conhecido como a transfiguração do monte, no Monte Tabor. O fato é narrado por Mateus, o evangelista, no capítulo 17. Ele inicia a descrição dizendo que Jesus havia se afastado do grupo apostólico e da multidão que atendiam. Convidou para ir com ele Pedro, João e
Tiago. 3 dos discípulos. Os demais continuaram atendendo a população, fazendo curas, orientando as pessoas. Jesus se afasta com esses 3, sobe um monte que se consagra ao entendimento comum de que é o Monte Tabor, embora não exista especificamente esse registro. Mas o monte, e ali no alto do monte, ocorrem fenômenos mediúnicos excepcionais, sobretudo quando Jesus se transfigura. Os evangelistas tiveram dificuldade de encontrar palavras para descrever a luminosidade de Jesus naquele momento. O branco das vestes de Jesus era de uma qualidade desconhecida da terra. O rosto de Jesus se iluminou como o sol. E mais, surgiram ao lado dele Moisés e Elias. Moisés, o iniciador do profetismo, e Elias, o maior dos profetas. Podemos dizer, a lei e o amor. Mas o evento é significativo, porque eles conversaram, e o evangelista Lucas coloca que o diálogo desenvolveu-se em relação aos eventos que deveriam acontecer, que foi a crucificação de Jesus logo depois. Mas a importância desse momento na história da humanidade é exatamente porque foi a primeira vez que se registrou a aparição, a manifestação de pessoas que já se sabiam desencarnadas. Porque os faquires, os profetas, os sacerdotes, xamãs, as pitonisas, eles não entravam em contato com pessoas, mas com deuses. Toda a história do Velho Testamento, se você busca, ali era um Deus conversando com as pessoas, uma divindade. Você segue para a cultura egípcia, ali eram os deuses, ou seja, os espíritos, não se tinha compreensão de espírito, de pessoa, que vivia na dimensão espiritual. Então no Egito existiam inúmeros deuses, que era a interpretação do povo, dos sacerdotes, para a percepção que tinham da vida espiritual. Então eram deuses, não eram pessoas. Na Índia a mesma coisa. Diversos deuses. Então não eram pessoas comuns. É a primeira vez que se materializa de forma sublimada. Pessoas estavam materializados porque os apóstolos viram. E teve um diálogo. A partir daí nós temos um outro nível de mediunidade. Porque já não se tinha dúvida da vida após a morte. E depois Jesus vem comprovar mais diretamente com a chamada ressurreição, quando ele volta ao plano físico materializado depois da crucificação. Então o evento do Monte Tabor é extremamente importante para o estudo da vida espiritual, da dinâmica das relações entre o plano físico e o plano espiritual. Mas depois que aconteceram os fenômenos do Tabor, os 4, Jesus e os 3 discípulos, voltam para, junto da comunidade, dos apóstolos, voltam para atender a multidão que estava ali. Quando Jesus chega, imediatamente aproxima um pai, desesperado, que disse assim: o meu filho cai no fogo e cai na água. Ao que parece eram crises epiléticas. Meu filho cai no fogo e na água. Eu apresentei meu filho
aos seus discípulos. E eles não foram capazes de curá-lo. Jesus então se aproxima do rapaz, identifica que havia um espírito obsessor. Eu estou traduzindo a linguagem bíblica para algo mais coloquial. Afasta o espírito, porque na Bíblia há o registro de expulsa o demônio, que era a leitura que se fazia da dimensão espiritual. Demônio, ou seja, seres fora da natureza, excepcionais. Então Jesus afasta aquele espírito e o rapaz é curado. E então, após o atendimento que foi feito à população, em particular, os apóstolos tiveram uma conversa com Jesus. E perguntaram: por que é que nós não fomos capazes de curar aquele rapaz? Porque eles já estavam acostumados a fazer isso. Já estavam trabalhando normalmente, socorrendo as pessoas, curando, afastando os espíritos perturbadores. Aí Jesus traz uma lição de um valor imenso para o trabalhador da mediunidade de todos os tempos. Jesus coloca o tripé da sustentação do trabalho e do trabalhador da área da mediunidade. Ele diz o seguinte: faltou a vocês fé, porque se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha que saísse daqui e fosse para acolá, e ela iria. E aí, Jesus faz uma observação muito curiosa. Ele diz assim: mas esta casta de espíritos, ou na Bíblia está registrado, esta casta de demônios, ou categoria de espíritos perturbadores, não se afasta senão à força de jejum e oração. Então Jesus coloca aí 3 elementos para o atendimento às obsessões: fé, oração e jejum. E é preciso então que a gente se debruce na análise desses 3 elementos, se nós queremos o êxito nas atividades da mediunidade com Cristo. A fé. A fé, na visão espírita, é a raciocinada. Raciocinada porque se baseia na lógica, a partir de um estudo. Então é preciso estudar. O estudo no Espiritismo aumenta a nossa fé, porque nos dá a compreensão do mecanismo das relações, e tratando especificamente da obsessão, o mecanismo das obsessões. Porque nós normalmente lidamos com uma fé que se gradua de forma particular em diversas pessoas ou em nós mesmos. Em geral, é muito comum nós verificarmos a fé do crente, a fé daquele que crê. Não estou me referindo a nenhuma religião, utilizando a palavra no seu sentido específico. A fé daquele que crê. Então, tem pessoa que tem fé porque crê, acredita. Acredita no que o líder religioso diz, acredita no que o médium diz. Ele não tem uma convicção própria. Ele acredita naquilo que lhe é dito, porque ele não buscou. É muito comum, quando aquele que a pessoa admira e colocou a fé nas palavras dele, não é? Se essa pessoa muda de comportamento, muda de opinião, aquele
aquela fé desaparece. Não é raro acontecer isso no ambiente religioso. As pessoas têm fé num determinado expositor porque acredita muito nele, admira a palestra. O dia que ele cai, esse espiritismo não presta. Todo mundo afasta. Coloca a fé no médium. O dia que o médium falha, porque ele é humano, as pessoas afastam. Porque está acreditando na pessoa, na liderança religiosa. Essa fé é infantil. Ela é primária. É fé. Mas não tem sustentação. Porque não tem base. E se você vai para uma reunião mediúnica com esse nível de fé, você não consegue a sintonia adequada com os benfeitores espirituais, por causa da sua incompreensão do mecanismo da mediunidade. Nós não podemos colocar fé nas pessoas, mas é em Jesus a partir dos ensinos do Cristo, que hoje são revividos pela doutrina espírita. Por isso nós precisamos desenvolver a fé raciocinada. Kardec nos ensinou isso. A liberdade de consciência. Eu preciso caminhar com meus próprios pés. E não por opinião desse ou daquele. Conheci uma pessoa que tinha um trabalho belíssimo de reconciliação de casais quando estavam em pré-divórcio ou até divorciados. Evitou a separação de inúmeros casais. Era uma autoridade admirada. Digo isso com muito respeito a ele, mas estudando o fato, que são lições de vida. Passou um tempo, ele se divorciou. As pessoas queriam agredi-lo fisicamente. Ele correu risco de vida. Porque as pessoas ficaram revoltadíssimas. Porque a fé estava na pessoa. E não num sentimento verdadeiro de reaproximação. Aí aqueles casais todos divorciaram. Um chegou para mim e disse assim: nossa, fiquei sabendo, ele separou, divorciou. Ah, então agora pode. E divorciou. Deixou a esposa e 4 filhos pequenos para um novo relacionamento. Porque não tinha sustentação. É a fé primária. Outras vezes temos a fé emocional. Podemos dizer a fé egoísta. Aquela fé que está ao sabor do vento. Se o dia está bem, se a vida está boa, Deus me ampara. Deus não me abandona. Eu tenho fé em Deus. Mas se alguma coisa acontece de diferente, a fé desaparece. Deus me abandonou. A minha vida não presta. Deus é injusto. Onde é que estão esses mentores? Eu já vi médium falando isso. Cadê os mentores que deixaram eu passar por isso? E tem gente que vai buscar até centro espírita mais forte. Porque esse aqui está fraco. Deixou passar pelos problemas. Espírito superior é superior em todos os sentidos e tem um poder que nós desconhecemos na Terra. Se não interferem no curso das nossas provas, não é porque não podem, é porque não devem. E muitas vezes não devem, porque nós pedimos para que não houvesse interferência. E aí a doença tem um curso mais longo. A dificuldade financeira, a dificuldade familiar prossegue. Por quê? Porque esse é o remédio da nossa existência. Mas a fé emocional não nos permite ver isso. Existe também aquele que tem a fé intelectual. São os polemistas. Estudam bastante, sabem tudo, mas não aplicam nada. E quando vão conversar, discutem a fundo todas as teses. Mas não fazem bem para ninguém, nem para si mesmos. Então nós temos vários tipos de fé. A fé espírita é raciocinada.
mas ela é desenvolvível pelo estudo. Por isso Jesus disse, é preciso ter fé. É preciso compreender o mecanismo das obsessões. Nós que temos trabalhado na mediunidade, temos visto a importância do estudo da mediunidade, obviamente. Mas dentro do estudo da mediunidade, há um capítulo que se estuda muito pouco e se tem uma má compreensão da questão. É o tema obsessão e desobsessão. Os grupos dizem ser grupos de desobsessão, mas nunca estudam os mecanismos da obsessão. As variedades de obsessão que nós temos na literatura espírita. André Luiz traz uma série de variações dos processos obsessivos, e Manuel Filomeno de Miranda tem uma obra inteira dedicada ao tema. Mas os grupos não estudam. Então a gente fica com a ideia comum, ancestral, teológica, de que desobsessão é expulsão de demônios, é afastamento de espíritos. A cultura comum é essa, mesmo no movimento espírita. Há uma passagem significativa, e eu repito aqui Chico Xavier, porque realmente é paradigmática a experiência que ele traz. Ele está numa rua, conversando com as pessoas, e chega uma senhora que exibia nitidamente um grave desequilíbrio, e foi dizendo assim: Chico, tem um espírito preso em mim, Chico. Tira ele, Chico. É a ideia comum, não é? De tirar o espírito, que é o grande problema da vida da gente. E aí Chico, na sua elevada sabedoria, inspirado por Emmanuel, descortina um panorama completamente diferente de desobsessão, com raízes em Allan Kardec. Ele diz: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Olha a visão do Chico. Tirar para quê? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Se essa senhora chega para mim, eu diria: minha irmã, me dê seu nome, seu endereço. Você vai quarta-feira à noite lá no centro, que nós vamos arrancar esse espírito da senhora. Porque realmente ele está acabando com sua vida. E tem gente que ainda fala assim: eu estou vendo o seu obsessor. Não é isso desobsessão. Desobsessão nunca foi afastamento de influência. Você não encontra isso escrito em lugar nenhum da obra. Mas reconciliação, com base na transformação moral de encarnado e de desencarnado. Se há o afastamento momentâneo, é em benefício de, e não contra. Porque desobsessão não é contra, é a favor. É em benefício de ambos, encarnados e desencarnados, porque os dois são responsáveis pelo processo. Então nós temos a cultura do afastamento de espíritos. Tem grupos que se especializam nisso. Colocam inúmeros médiuns, e os espíritos vão passando ali, tirando, expulsando e mandando para as lavas dos vulcões para destruir o perispírito. Quando na verdade, quando o espírito diz que a pessoa fez isso ou aquilo, ele é a vítima, e a gente não valoriza isso porque ele está desencarnado. Não se valoriza a palavra do Espírito. Ela é minimizada porque parte do pressuposto que ele é o problema. Não é o problema. Ele é a nossa vítima.
André Luiz mostra fatos interessantíssimos nesse sentido. Quando ele vê o caso de uma senhora que estava num quadro depressivo muito grande, e ele viu na sala da casa dela o marido desencarnado, que a perturbava. Então ele pergunta ao mentor: se não seria o caso de tirar aquele espírito lá de dentro? Então, o elevado benfeitor diz o seguinte: como eu posso entrar na casa de uma pessoa e encontrar ali uma visita da pessoa, que foi convidada da pessoa, mas eu não gosto daquela pessoa? Eu tenho o direito de entrar na casa dela e mandar a pessoa embora? Ela é convidada da pessoa. Eu não gosto, isso é problema meu. Eu não tenho esse direito. Mas, em função do estudo, nós já tomamos essa providência. Neste caso, afastamos esse amigo, levamos a um hospital espiritual pela sua carência. Mas a viúva chorou tanto, entrou numa depressão tão profunda e clamou tanto pela presença dele, que ela o atraiu de volta para dentro de casa. Hoje ela o obsedia, ela o prende aqui. Então é preciso um outro recurso, porque se ele não volta, ela desencarnava por depressão. E ele então sentou na mesma cadeira que tinha o hábito de sentar, na frente dela, na sala. Ela se equilibrou momentaneamente, porque havia um processo de vampirização. Ela estava perdendo energia e acabaria em processos enfermiços muito graves. É por isso que nós precisamos estudar o tema obsessão, desobsessão, para tirarmos da mente essa ideia da culpa do desencarnado, essa ideia de que o afastamento é a solução. É preciso que se coloque a compreensão mais sincera do perdão. Porque a gente fala para o espírito na reunião mediúnica: perdoa, e vai embora. Perdão nunca foi afastamento de pessoas. Perdão é reconciliação. Perdão não é esquecimento. Perdão não é passar na outra rua quando você vê a pessoa numa calçada. Não é fingir que aquilo não aconteceu. O problema, perdão é reconciliação. Porque no futuro nós todos nos reconciliaremos. Quando seguirmos o Evangelho de Jesus, que prega exatamente a reaproximação das criaturas. Foi por isso que Kardec trouxe o estudo mais amplo acerca da obsessão, a única enfermidade estudada por ele. E revelou essa morbidade gravíssima da psique adoecida, de pessoas que estão no plano físico e fora do plano físico. Não necessariamente, porque nós temos outras faces de obsessão, de encarnado para encarnado. Quantas vezes a inveja, o ciúme, o ódio estabelecem vínculos obsessivos. Pessoas matam por ciúme. É um obsessor sobre o outro, sobre uma vítima de encarnados. A perseguição não acaba na terra, ela segue para a vida espiritual. Existe obsessão de desencarnado para desencarnado. Processos em que o indivíduo volta ao seu subconsciente e revive uma culpa de outrora em processos auto-obsessivos. É a que eu narrei, a obsessão de encarnado para desencarnado. Como é que você fala para o marido daquela senhora numa reunião mediúnica, se porventura se manifestasse? Você deve sair da casa dela, você está perturbando sua esposa.
tenha misericórdia, perdoe. O que esse Espírito falaria para você, para nós? Eu tentei ir embora, mas ela não larga de mim nem depois da morte. Olha que obsessão. E ainda tem gente que prega nos postes na rua: trago de volta em 7 dias. Olha que coisa horrível. A pessoa está doida para se libertar, porque a gente não aceita a felicidade do outro. Então prende a pessoa, e o outro traz de volta em 1 semana. É uma obsessão. Porque na verdade, a obsessão, segundo Allan Kardec, ela é o domínio mental de uma pessoa para outra. Nas variedades que eu coloquei. Domínio mental. Porque na questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos, Kardec indaga, são capazes de nos influenciar. A resposta nós sabemos de cor. Influenciam, muito mais do que se imagina. O comum são eles nos dirigirem. Para o bem ou para o mal, conforme o nível de sintonia. Mas influência não é obsessão. Obsessão é domínio mental. Há uma diferença. Todos nós sofremos influência, mas nem todos precisamos ficar obsidiados. O trabalhador espírita deve se acostumar com as perseguições advindas de influências. É normal. Não se deve desesperar. O Cristo foi assediado. Nós não podemos querer ser melhores do que Ele. Então, a inveja do trabalhador, os inimigos do Evangelho de Jesus, perseguirão todos aqueles que desejarem transformar as suas existências. Mas não precisa ficar obsidiado. É por isso que Allan Kardec menciona a diferença, colocando na obsessão o domínio. E aí ele vai dizer da obsessão simples, que não é muito simples assim. É uma questão de terminologia didática. É um espírito que importuna. Muitas vezes, desviando o pensamento, você afasta essa ligação mental. Mas conforme for o teor do domínio, a pessoa sabe que está sofrendo essa insistência psíquica, que as ideias estão repetindo, ela vai precisar do auxílio dos grupos mediúnicos. A fascinação, que segundo Kardec é o pior tipo de obsessão, praticamente não tem cura. Ele coloca isso, porque a pessoa não aceita que está obsidiada, está fazendo coisas absurdas, falando e divulgando ideias próprias em nome da doutrina, tendo comportamentos incompatíveis com a sua condição, achando tudo aquilo normal. Perde o bom senso, a autocrítica, porque sofreu uma hipnose de espíritos que lhe convenceram de uma outra circunstância. Não é só em manifestações mediúnicas, é na vida. Pessoa que perde o bom senso e muitas vezes destrói família, destrói o trabalho, envolve-se na drogadição, no alcoolismo, acreditando que está fazendo o certo. E não aceita nenhum conselho, porque todos nós somos médiuns. Todos nós captamos pensamentos. Embora é importante dizer que não é a mediunidade a causa da obsessão. A mediunidade é a solução para a obsessão. Segundo o próprio Kardec. Porque pela mediunidade, a gente identifica o perseguidor e pode solucionar o problema. Nós não podemos dizer que a faculdade causa obsessão.
Seria o mesmo que dizer: os meus olhos causam obsessão. Os meus olhos são neutros, não são bons nem maus. Faculdade mediúnica é uma faculdade psíquica, não é boa nem má. Então ela não causa obsessão. Ela soluciona o problema obsessivo, porque permite que você identifique a entidade. Então seria o mesmo que dizer: a minha capacidade auditiva, ela é prejudicial à minha saúde psíquica. Não existe isso. O que favorece a obsessão são as nossas condições psíquicas, morais, ligações de vidas passadas. A fascinação é o pior tipo, porque a pessoa está fazendo, agindo e reagindo de forma estranha. Há um caso na Revista Espírita de outubro de 1858, em que Kardec traz uma experiência pessoal de uma solução para o processo de fascinação, porque no Livro dos Médiuns, ele diz que ali é praticamente incurável, porque a pessoa não aceita ajuda. Mas nessa Revista Espírita, ele narra um caso de um rapaz, um psicógrafo, que escrevia as coisas mais absurdas, ridículas, imorais, achando que estava fazendo certo. Era um jovem. Até que certa vez, ele teve a manifestação do pai. E o pai disse: procure o senhor Allan Kardec, que ele vai te ajudar, porque eu não posso te ajudar. O rapaz acolheu a boa orientação do Espírito, porque normalmente não se aceita, porque a pessoa elege o seu mentor, e acredita só no seu mentor. Tudo que as outras pessoas falarem para ela é um absurdo, porque ela acredita só, nunca estudou nada, não conhece as relações com a dimensão espiritual, mas acredita no mentor. E isso traz grande perturbação para a vida do indivíduo. Esse rapaz aceitou e foi a Allan Kardec. Kardec então diz que começou um trabalho com ele de oração, de aproximação afetiva, de acolhimento. Ele continuou psicografando, mas ele foi mostrando para o rapaz a absurdidade, e o rapaz foi aceitando. Então Kardec diz que tirou ele da fascinação e voltou para a obsessão simples, e trabalhou a sua condição de obsessor, de obsessão simples. Ele fez uma desclassificação, compreende? De um quadro mais grave para um quadro menos grave. E assim ele aceitou a ajuda. E é interessante ele dizer que ele conseguiu um emprego para o rapaz. O rapaz não trabalhava, o que favorece a perturbação espiritual. E aí o rapaz se curou. Kardec descreve também os quadros de subjugação física e psíquica, que ele coloca como subjugação moral e subjugação física. A moral é a psíquica, que tem contornos muito graves, mas a pessoa sabe que está sob influência e não domina. Pode inclusive chegar ao suicídio, ao crime, porque não tem o autocontrole, o domínio é intenso. E aí entraria o plus, que seria a possessão, que nós comentamos na questão ontem, não sei se os amigos estavam aqui presentes, que seria a diferenciação básica, o transe. Na possessão a pessoa permanece dias e dias de transe, que foi o fato trazido por Allan Kardec, quando ele identificou o caso de uma médium que ficava semanas e semanas em transe mediúnico com o espírito perturbador, que eles deram o nome de possessão. Mas é um nome, como eu chamo Jacob, se você tem seu nome, é um nome que se deu a esse tipo de fenômeno, não longe da ideia de um espírito que entrou no corpo da outra pessoa e tomou posse. É uma expressão técnica que faz essa diferenciação entre a obsessão, em que a pessoa não está em transe, e na possessão, em que a pessoa está completamente fora de controle por causa do estado de crise ou de transe em que está.
Então, é preciso que a gente compreenda o que é obsessão, a desobsessão. E Jesus nos disse que era necessário a fé, a oração e o jejum. A oração nos permite elevação de sintonia. A oração na dimensão espírita não é algo místico, mas é um processo de comunicação com espíritos elevados. Kardec orienta que no início das reuniões faça-se uma prece. Não é uma orientação teológica, mas técnica. Porque na medida em que eu modifico a minha frequência psíquica, eu me sintonizo como um aparelho de comunicação com os pensamentos elevados que darão sustentação para o trabalho mediúnico, para a vida nossa. Nós precisamos orar continuamente, meditar. Muitas pessoas dizem dificuldade na hora da reunião mediúnica para concentrar e para orar, porque não desenvolveram o hábito. A nossa mente precisa se habituar a orar. Nós temos que orar todos os dias, ler uma página do Evangelho todos os dias e pensar alguns minutos, meditar sobre aquela frase, aquele parágrafo, uma página. Isso melhora a nossa condição psíquica, eleva a nossa sintonia, influencia o ambiente do nosso lar, porque cria imagens mentais positivas. Se a nossa mente ela é capaz de criar imagens mentais, e nós normalmente criamos imagens negativas, pelo teor dos pensamentos que temos, quando você lê o Evangelho, você plasma no ambiente do seu lar imagens extremamente positivas. Imagine você ler ali o capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas passagens belíssimas da fala de Jesus. As imagens ficaram impregnadas no seu lar. A imagem do Cristo, que trarão influência positiva. A gente se preocupa muito com as ideias negativas, vamos nos preocupar mais com as ideias positivas. Ao invés de nos preocuparmos com os obsessores, vamos pensar no nosso anjo de guarda, nos espíritos protetores, para a gente mudar a sintonia. É oração. E dentro do tripé, chega a questão do jejum, que Jesus já fazia uma crítica ao comportamento de então, quando se entendia quando se entendia jejum por abstenção de alimentos. Nunca foi na compreensão de Jesus. E Emmanuel faz um comentário interessantíssimo sobre a questão do jejum. Ele diz: os cristãos não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, o jejum, acima de tudo significa sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo que corrige e edifica simultaneamente. Então, jejum é sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho, correção e edificação pessoais. E André Luiz, na mesma linha de pensamento, diz: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso ele estava estudando um processo obsessivo, o conhecimento não basta.
Há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum, pela renúncia, à luz da oração, que nasce do amor universal. Então o jejum são as condições que se impõem para que se possa trabalhar com os benfeitores espirituais. Noutras palavras, é a disciplina psíquica, emocional. Jejum é o controle das emoções, é o bem que se presta ao próximo, é o desejo de servir sem personalismo. Por isso Jesus elegeu o tripé da sustentação do trabalhador na reunião mediúnica: a fé, a oração e o jejum. Sem esses três elementos, o êxito da atividade mediúnica fica comprometida. Porque é necessário que se compreenda o mecanismo das obsessões, num estudo mais avançado, para sair dessa visão primária de perseguição espiritual. A expressão é utilizada, mas é preciso fazer uma leitura mais ampla da questão. Eu sou um trabalhador da desobsessão, eu preciso compreender o assunto. Veja que em breves momentos nós vimos diversas nuances dessa questão, e a essência toda é evangelização. Foi por isso que Kardec colocou que nos processos obsessivos é necessário o passe, a recomposição de energia da pessoa para que ela se fortaleça, o esclarecimento do desencarnado ou evangelização do desencarnado e do encarnado. Observe que quando ele prescreve o passe para quem está num processo obsessivo, e ele justifica que é a recomposição de energias, por que a pessoa tem que ficar mais forte? Porque a pessoa com a saúde recomposta, com mais energia, ou seja, com mais ectoplasma que recebeu durante o passe, a mente fica fortalecida e o indivíduo muda, portanto, o modo de pensar. Então não é tirar o espírito, é mudar o modo de pensar. Quem vai fazer isso pela pessoa? A própria pessoa. Mas a gente tem aquela ideia de que os espíritos têm que vir resolver os problemas nossos. E a casa espírita fica cheia de pessoas querendo a solução dos problemas materiais. Porque se incute na ideia comum, é a ideia popular. Os espíritos criam toda a sorte de problemas para nós. Então eles, os espíritos, têm que vir resolver todos os problemas para nós. Nunca foi essa a orientação do espiritismo. Senão a responsabilidade individual. Nós precisamos aprender, repito, a caminhar com os próprios pés. É o que os espíritos superiores querem. A nossa melhoria individual. Pela nossa transformação psíquica, eu, obsessor, o sofredor desencarnado, vai ser convidado também a mudar o próprio pensamento, se evangelizar. É por isso que todo esclarecimento em reunião mediúnica tem base no Evangelho de Jesus. O dirigente de reunião mediúnica teria que ter por base 2 livros que eu particularmente considero essenciais para essa atividade de atendimento ao desencarnado. O livro dos médiuns, para entender o mecanismo das comunicações e a dinâmica da psique humana, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os 2 livros. Porque quando se vai atender um desencarnado, é preciso que você tenha o que falar. E onde estará o conteúdo do que falar? A base terapêutica para o esclarecimento do desencarnado? No Evangelho. Porque, com todo respeito, muitas vezes as nossas experiências pessoais não são suficientes
para o esclarecimento daquele sofredor. É preciso ter uma base. O esclarecedor é o médio intuitivo, mas nos processos intuitivos é preciso que você tenha um substrato psíquico para entender a intuição. E se você conhecer o Evangelho e viver o Evangelho, você vai ter a força moral e a argumentação satisfatória para sair daquele chavão. Meu irmão, esquece e perdoa. Se isso fosse fácil assim, a gente podia fazer isso na nossa vida. É fácil esquecer e perdoar? Nós que estamos aqui amortecidos pelo corpo físico, não conseguimos. Imagina sem a limitação do corpo físico. Aí que a mente fica mais perturbada ainda. Mas é um chavão. Primeiro irmão. E muitos dizem, eu não sou seu irmão, nem te conheço. E um esclarecedor uma vez chegou para um espírito e falou isso: você tem que esquecer e perdoar. Ele era iniciante, ele teve um trauma, porque o espírito virou para ele e falou o seguinte: tá bom, é para esquecer e perdoar? Eu vou entrar dentro da sua casa hoje e vou fazer com a sua família o que fizeram com a minha família. Acabar com o seu casamento, trucidar os meus filhos, deixar a tua mulher louca. Aí você vem aqui, esquece e perdoa. Ele nunca mais conversou com nenhum espírito na reunião mediúnica. Mudou de função. Ficou morrendo de medo. Despreparado. Não tinha uma base de compreensão e de argumentação para discutir a tese com aquela entidade. Ausência de evangelho. Ausência de conhecimento do mecanismo das relações obsessivas. Porque ele foi infantil numa argumentação com alguém que estava em grau altíssimo de aflição e sofrimento. Porque a gente não compreende o motivo da manifestação da reunião mediúnica. Por que se manifestam os espíritos em reunião mediúnica? A ideia comum é que para a gente tirar o espírito perturbador. Nunca foi. Kardec diz que as reuniões mediúnicas devem ser instrutivas. O que seria isso? Ele explica, nós precisamos aprender na reunião mediúnica. Aprender o quê? Vendo as manifestações. Então André Luiz esclarece no livro Missionários da Luz, que os espíritos são levados à reunião mediúnica para o aprendizado do médium. Porque diz ele, nós temos recursos desconhecidos no planeta para o socorro às entidades sofredoras. E tem gente que acha que não. Uma vez me perguntaram, como é que nós vamos fazer para incorporar esses espíritos todos que estão no mundo espiritual, todos esses sofredores? Nós vamos ter que ter reunião mediúnica direto, todo dia, toda hora. Como é que nós vamos dar conta? Nós vamos ter que incorporar todo o umbral. Aí André Luiz vem dizer, nós temos recursos. Porque tem gente que acha o seguinte, quando termina a reunião mediúnica, os espíritos ficam com os braços cruzados, esperando o grupo voltar na semana seguinte para dar continuidade ao trabalho. Torcendo para ver se o grupo volta, né? Porque você nem sabe se volta. Como se eles fossem passivos. A gente inverte os papéis, coloca o plano espiritual abaixo do material. Como se o plano material se sobrepusesse ao espiritual. Não é assim. Aí Leon Denis vem dizer que o grande motivo da manifestação dos espíritos é para que a gente veja as manifestações e modifique a própria vida. Ver o sofrimento, a descrição do fato ali, a angústia, a depressão, a ideia do suicídio, isso tem que causar em nós um impacto moral. Em tese, ninguém poderia sair da reunião mediúnica como entrou. Nós temos que sair diferentes, modificados, reflexivos, porque não é simples aquela manifestação. Aí a reunião se tornou séria e instrutiva. Porque há uma mudança na percepção do que é a manifestação. E nós trouxemos nesse encerramento de estudo sobre a temática,
porque a placa dos 5 minutos inclemente já está diante de mim. Jesus, ainda recordando o mestre, legou orientações inesquecíveis, imortais aos médiuns de todas as épocas. Porque naquela época já existiam os médiuns, como eu disse. Então Jesus traz, em Mateus no capítulo 7, uma orientação que eu considero seríssima e que nos deve levar a uma reflexão. Diz a narrativa evangélica: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. A essência desse trecho evangélico é a palavra iniquidade. Iníquo é aquele que sabe uma coisa e faz outra, que prega uma coisa e faz completamente diferente. Então vamos refazer a leitura com uma terminologia mais ou menos espírita, tentando entender a essência do pensamento de Jesus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Ou seja, não basta eu me dizer cristão, eu dizer que acredito em Deus, se eu não mudar a minha sintonia. Mudar a sintonia é entrar no reino dos céus. Mudar o comportamento é vestir a túnica nupcial para encontrar a mensagem crística do nosso Pai. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, que cumpre as leis morais. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, ou seja, não nos mediunizamos em teu nome, não trabalhamos mediunicamente em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio, ou seja, não afastamos muitos espíritos em reunião mediúnica? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Não aplicamos muito passe em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Muito obrigado.